22, 6. Não, desculpa. Provérbios 6, 22. Falei o contrário. É? Então eu escrevi o contrário. Provérbios 22, 6. É, isso mesmo. Provérbios 22, 6. Aleluia, Pai. Te louvamos, Senhor. Provérbios 22, 6. Capítulo 22, versículo 6. Diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Amém? Isso é um fato, queridos. A Bíblia, ela é fiel e verdadeira. Ela não mente e não volta atrás. Amém? Se a Bíblia diz que a gente deve instruir a criança, é porque se nós instruirmos de fato a criança, desde pequenininha, no caminho que ela deve andar, ela jamais vai se desviar. Jamais vai se desviar deste caminho. Amém? Então, que nós, como pais, hoje eu tenho uma bebezinha, né? A gente tem pais aqui em várias faixas etárias, que a gente possa ensinar, então, as nossas crianças, desde pequeno, no caminho, né? Tem uma versão que diz assim, ó, ensina a criança no caminho em que deve andar, que ele jamais vai se desviar dele. E ensinar no caminho é muito além de você dizer para a criança, vó, o caminho é esse aqui, ó. Vai para a direita, que você indo para a direita, você vai chegar num bom lugar, mas você pega e vai para a esquerda. Isso não é ensinar a criança no caminho. Você tá só mostrando, somente mostrando, mas ensinar no caminho é muito mais que isso. Ensinar no caminho é você estar junto com a criança, é você fazer aquilo que você está indicando. Olha, meu filho, você vai para a direita, porque na direita vai dar um bom caminho. Amém? Mas você vai junto com a criança. Você vai ensinar a criança com o seu exemplo. Amém? Se você diz para os seus filhos, não minta, não minta você também. Amém? Não adianta você falar, meu filho, não minta. Daí, no outro dia, a criança vem, mamãe, deixa eu dar um exemplo aqui. Ah, mamãe, Papai Noel existe? Existe? E aí? É verdade isso? Não é verdade. Então, você está falando para a criança não mentir, mas você está mentindo para a criança. Eu dei um exemplo prático de hoje, né, que estamos próximos do Natal, mas existem várias coisas. Você, por exemplo, diz para a criança, não minta. E, de repente, o telefone da sua casa toca, e você manda a criança atender e fala assim, diz que eu não estou. E aí? Você está ensinando a criança no caminho? Não. Você está só dizendo para ela, ó, o certo é não mentir. Mas você mente. Então, ela não vai aprender. Muito pelo contrário, ela vai seguir o seu exemplo. Se você mente, ela vai mentir. Hora ou outra. Então, não adianta você falar para a criança, não mente, querer corrigir a criança quando ela mentir. Porque hora ou outra ela vai chegar na sua frente e vai dizer, mas mamãe, papai, você disse que não é para mentir, mas você mente. E aí, como é que a gente fica? Né? A gente fica sem ação. Então, a nossa vida precisa ser um exemplo, a nossa vida precisa ser um espelho, a nossa vida precisa ser uma referência para os nossos filhos. Aí sim, se conclui, se efetiva essa palavra. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ela jamais vai se desviar dele. Amém? Então, é assim, a palavra vai se cumprir quando isso acontecer. Quando você fizer a sua parte como pai e mãe, dando o exemplo. Amém? Um exemplo, não mentir, não roubar. Certo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não adianta a gente falar, filho, filha, vai para a igreja, e você não vai para a igreja. Não resolve. Você precisa ser o exemplo. Você precisa praticar esse exemplo. E aonde você for, o seu filho vai seguir os seus passos. Os seus filhos, eles vão te seguir. Certo? Amém? Por exemplo, uma árvore de maçã vai dar maçã. Amém? Uma bananeira vai dar banana.
Então, se nós seguirmos o caminho certo, os nossos filhos vão seguir o nosso caminho certo. Tem um ditado bem antigo que diz que a fruta não cai longe do pé, né? Então, não adianta a gente somente falar para a criança, e tem que ser desde pequenininho. Não pense que eles não entendem, porque eles entendem, ó, e muito. Antigamente, as crianças nasciam com o olho fechado. Hoje em dia, se duvidar, já nasce com o celular na mão, né? As coisas evoluíram muito, queridos. Então, não devemos subestimar as nossas crianças. Desde pequenininho, bebezinho, eles já entendem. Eles sabem que se eles chorar, eles vão ganhar um mamá. Eles sabem que se eles chorar, eles vão ganhar colo. Então, por isso que muitas vezes eles choram, porque eles sabem que a forma deles se comunicarem é com o choro. Então, eles entendem o que a gente está falando, eles entendem. Então, a gente não pode subestimar em idade nenhuma. Nenhuma. Hoje, a internet está aí, super evoluída, as crianças têm total disponibilidade, muitas vezes sem o controle dos pais, que é muito errado, né? Mas, enfim, os pais têm que ter controle da internet com os filhos, têm que controlar sim, têm que botar domínio na sua casa sim, independente da idade que os seus filhos tiverem. Tiver com 30 anos dentro da sua casa, quem paga as contas é você. Então, é você que tem que botar ordem. Eles têm que te obedecer. Se eles querem ter liberdade, então eles que vão morar na casa deles, pagar a internet deles, pagar a água, luz, aluguel, amém? Mas enquanto eles estiverem dentro da casa de vocês, a autoridade é vocês. É o pai e a mãe. E eles têm que obedecer. Se não tiver bom, procure um lugar que vai estar bom. Mas a autoridade na sua casa é você, independente da idade. Amém? Por isso que quando casa, tem que morar na sua casa. Porque imagina, 2 homens dentro de uma casa. E aí, quem que vai mandar? O marido ou o pai? A quem que a mulher vai querer obedecer? O pai ou o marido? Fica aquela confusão. Então, quando casa, vai morar na sua casa. Vai construir a sua família. Vai edificar a sua família. Nada de ficar. A gente sabe que existe um tempo que às vezes é necessário, mas não é o mais indicado, não é o melhor. Casou, vai ter a sua casa. Vai, porque lá vai existir, se tiver 2 famílias numa mesma casa, vai existir 2 cabeças dentro de uma casa. 2 querendo mandar, e quando 2 querem mandar, não funciona. Amém? Quem casa, quer casa. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mais um versículo, Salmo 127, 3. Deu para entender bem, irmãos, que a criança ela tem que ser ensinada no caminho. No caminho significa com exemplo, com agir. Tem um ditado que diz que também é bem antigo, né? Faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Mas isso aí é totalmente fora da palavra. Não adianta você falar para o seu filho, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Porque ele vai, hora ou outra, ele vai fazer o que você faz. Pode ser enquanto você tiver domínio sobre ele, pode ser que ele não faça, mas depois que você perder o domínio, ele vai praticar aquilo que você pratica. Amém? Geralmente, não é regra, né? Mas é uma grande proporção. Filhos que têm pais fumantes, fumam futuramente. Filhos que têm pais alcoólatras, futuramente vão seguir o exemplo. Porque aquilo ali ficou impregnado na criança. Aquilo ali ficou... Os pais são heróis dos filhos. Então, aquilo ali vai ter para ele como uma coisa boa. Não, eu vou ser como o meu pai, eu vou ser como a minha mãe. Porque aquilo ali, para ele, foi uma referência. A gente sabe que não é boa, mas ele vai praticar. Amém? Não é regra, existem exceções, né? Mas 90% das vezes acontece. Salmo 127, 3. 127, 3. Aleluia. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Aleluia.
Glória a Deus, a gente já tem 4 heranças. Eita, coisa boa, amém? Queridos, eu me surpreendo. A gente ficou bem surpreso com a gravidez do Lucas, foi bem inesperado. Mas hoje eu paro para pensar e falo assim, obrigado, Senhor, porque Tu me deu mais uma vez o privilégio de ser mãe. E o Senhor tem me enchido com uma graça tão maravilhosa, com um amor tão maravilhoso, imenso por família, por filhos, que eu tenho me surpreendido. E eu digo, Senhor, como é que eu pude pensar em não ter mais filhos? Como é que isso passou pela minha cabeça? Porque é tão bom ter filhos, é maravilhoso, é herança. E herança é coisa boa. Depende como você cria. Porque senão vai ser uma herança ruim, né? A gente diz, vou deixar uma herança para o meu filho, mas não de dívida. Né? A gente sempre fala, né? Vou trabalhar, vou conquistar as coisas para deixar algo para os meus filhos. Mas se você não educar bem, se você não instruir na palavra, se você não orar, não impor as mãos, não exercer a autoridade, vai se tornar uma herança ruim. Mas é o Senhor que dá. E sabe, queridos, que quando o Senhor nos dá filhos, Ele nos dá uma joia, uma pedra que precisa ser lapidada. Os nossos filhos, eles não vêm pronto. Não. Os nossos filhos, eles vão ser moldados conforme a gente guiá-los. Conforme a gente instruí-los. Hoje eu vejo grandes exemplos de mães que me inspiram a criar filhos. E eu olho assim e digo, como foi lapidada essa joia, como foi lapidada. Que coisa mais linda ver os nossos filhos louvando e adorando a Deus. Eu fico emocionada, queridos, em ver, sabe, esse casal maravilhoso. Sabe, eu me encho de... Não são os meus filhos, mas eu vejo o trabalho que foi feito, eu vejo a dedicação dos pais, desde pequenos, instruindo. Amém? Que coisa linda, queridos, que coisa linda ver os dois louvando e adorando a Deus. Sabe, eu peço a Deus, me dê sabedoria, Senhor, para que quando as minhas filhas, os meus filhos chegar nessa idade, eles estejam assim, louvando e adorando a Deus. Sabe? Claro, existe o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos conduz, mas existe muito de nós. Exige muito de nós, porque se nós não quisermos, se nós não fizermos a nossa parte, o Senhor não vai fazer. Existe a nossa parte. Ele nos deu, está nas nossas mãos os nossos filhos. É meu. E o que eu vou fazer com a herança que o Senhor me deu? O que você vai fazer com a herança que o Senhor te deu? Peça a direção, peça a instrução, e o Senhor vai dar, queridos. Amém? E o Senhor não vai levar em conta o tempo da ignorância. Eu tenho um exemplo da minha família. A minha mãe, ela foi uma mulher extraordinária, ela foi uma mulher muito sábia. Ela não tinha sabedoria de Bíblia ou de igreja, mas ela tinha sabedoria que vinha de Deus. E ela criou 10, um é falecido, 10 filhos. Nenhum se perdeu. Nenhum deu problema com drogas. Nenhum foi rebelde. Sabe, queridos? Mas, claro, isso é uma exceção, porque quando nós não temos direção, quando nós não temos instrução, dificilmente vai dar certo. Então, que a gente venha buscar no Senhor. Que nem eu falei, Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância, né? Minha mãe errou muitas vezes? Errou. Mas no fim o resultado foi maravilhoso. E hoje eu paro para pensar e digo, agora eu sei porque minha mãe teve tantos filhos.
Porque é herança do Senhor. É coisa boa. É bom demais ter filhos. Amém? Aleluia. Condição chega. Dinheiro chega. O mais importante é você ter o amor. É você ter a disposição. É você ter o compromisso de educar e de criar aquilo que o Senhor já entregou nas suas mãos. Já está. Não tem para onde correr. Agora o negócio é pegar e fazer certo. Amém? Filhos são herança e não maldição. Dependendo de como nós criarmos. Amém? E hoje a gente está recebendo instruções para criar os nossos filhos. Aqueles que já estão criados ainda há solução. Amém? Houve solução para mim. Eu vim conhecer o Evangelho depois de adulta. E houve solução. Hoje estou aqui ministrando a palavra de Deus. Amém? Então não desista. Os filhos são herança. Aleluia. Salmo 128, na mesma página ali, ó. Salmo 128, agora a próxima referência. Eu li. Filhos são herança do Senhor e não maldição. Tá? Salmo 128, do 1 ao 4. Aleluia. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. E continua. E seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Aleluia, isso é o papel de quem? Do homem. Amém? O homem é o cabeça. O homem, ele precisa dar a direção para sua casa. Ele precisa dar as direções para sua família. A sua família é sua responsabilidade, homem. Homem, não homem ser humano. A sua responsabilidade é sua família. Você precisa ser o cabeça da sua casa. Você precisa dar o exemplo na sua casa. Vamos orar, família. Vamos ler a palavra. Vamos fazer um culto doméstico. Vamos adorar o Senhor. Vamos para a igreja. Ah, não quero. Vamos para a igreja. Amém? Você é autoridade na sua casa. Não quero. Não tenho o que querer. Vamos. Você dando o exemplo. Não é dizer vai para a igreja, é vamos. Pegue na mão da sua esposa, pegue na mão dos seus filhos, vamos. Lá a gente vai alcançar auxílio, lá a gente vai achar conselho da palavra, lá vai ter pessoas orando por nós, lá está a solução. Amém? Você, homem, o homem que teme ao Senhor. Esse texto está falando exclusivamente para os homens. Vou ler novamente. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Olha só, sua mulher. Então quer dizer que os versículos anteriores eram para homens. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia! Amém? Se isso não acontecia antes, passe a acontecer agora. Que isso comece a acontecer desde já. Que as direções sejam mudadas. Aleluia. Que você se posicione dentro do seu lar como o cabeça. Em Cristo Jesus. Com a sabedoria da palavra. Amém? Você é o líder. E os seus liderados vão seguir o caminho que você der. Aleluia. Amém? Exerça autoridade aí, homem. Você é macho. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E nós também temos, o homem tem que ter em sua mente que a sabedoria vem de Deus.
que você deve servir ao Senhor e confiar nele. Confiar nele. A Bíblia tem um versículo que diz que aquele que em vão vigia o sentinela, aquele que... 127:1, né? Se não for o Senhor o construtor da sua casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Olha só, quão importante a gente ter isso em mente, que é o Senhor que guarda o nosso lar, que é o Senhor que provê o nosso sustento. Não devemos confiar somente na força do nosso braço, devemos sim fazer a nossa parte, mas também sabendo que vem do Senhor a nossa força, o nosso sustento, a nossa sabedoria. Amém? Que a nossa família depende totalmente do Senhor. Aleluia. Vamos confiar, homens, confiar no Senhor e crer que Ele é poderoso para restaurar, para curar, libertar a nossa família. Às vezes a gente fica um pouco aquém, porque as nossas famílias estão bem, talvez. Talvez nós não estejamos com filhos com problemas com drogas. Talvez a nossa família esteja tão bem, tão redondinha, tão boa. E que às vezes a gente esquece de olhar para as pessoas que estão ao nosso lado. Existem muitas famílias, queridos, com filhos com problemas com droga. Filhos batendo nos pais, roubando os pais para consumir a droga. Que a gente possa, nessa noite, orar e interceder por essas famílias, mães, passando madrugadas. Eu estou falando isso pelo Espírito, amém? Passando madrugadas, procurando seus filhos nas ruas. Que a gente possa interceder por essas mães, por esses pais. Mulheres que sofrem abusos dentro dos seus lares. Famílias que precisam da luz que está em nós. Que a gente possa ser a luz para essas famílias. Que a gente possa ser a luz que brilha nessa cidade. Famílias inteiras sendo destruídas por traição, por vícios, por depressão, por suicídio. Famílias gritando por socorro. E o socorro em Cristo somos nós. Somos eu e você. Vamos abrir os nossos olhos espirituais e enxergar essas famílias que estão pedindo socorro e clamando socorro ao Senhor. Que a gente possa se compadecer dessas famílias. Que a gente possa ter a misericórdia que o Senhor um dia teve por nós, quando nos alcançou, quando as nossas famílias estavam destruídas, quando os nossos casamentos estavam destruídos, os nossos filhos estavam perdidos. Alguém um dia intercedeu e clamou a Deus por nossas vidas. Que a gente possa, nessa noite, fazer o mesmo. Clamar ao Senhor e, sim, ir. Porque a Bíblia diz, Jesus mandou, ide. Então, que a gente possa abrir os nossos olhos e ver o nosso vizinho, a nossa vizinha. E, queridos, se você sentir direção do Espírito Santo, não duvide. Porque muitas vezes tem famílias vivendo de aparência. Não porque elas querem, mas porque elas talvez não encontraram alguém que elas possam se abrir. Então, se o Espírito Santo te direcionar a falar com alguém, a chegar e orar por uma família, vá. Vá. Não duvide do que o Espírito Santo te diz. Simplesmente peça com licença, vá até essa família, impõe as mãos e ore. Amém? Sejamos a luz que essa cidade precisa.
E se você que está aqui precisando também, tem alguma necessidade, precise, nos procure. Nós queremos ser a luz. Amém? Deuteronômio 6. Vamos ver se a gente encontra, né? Estou brincando. Deuteronômio 6. Eu já marquei em casa. Aleluia. Só para a gente brincar um pouquinho, queridos. É porque eu sou meio calma, daí eu falo, às vezes dá sono, né? Então, né, o pastor ministrando, o pastor ministrando é cheio do, né? Glória a Deus, aleluia! Daí a gente ministra mais calmo, então, para não dar o sono, a gente faz umas brincadeirinhas assim. Amém? Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, acho que é o 4º livro, né? Gênesis, Levíticos, Números, não, o 5º livro. 6, do versículo 4 ao 9. Aleluia! Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, justa. Obrigado, Pai. Vamos lá. Capítulo 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor... Deu certo aí, gente? Amém? O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordenam estejam em seu coração. E agora é o chave. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Aleluia! Amém? Olha só, o versículo 7 fala assim, ó, ensine as crianças com persistência. Você vai ensinar uma vez, ela talvez não vai aprender, você vai ensinar 2 vezes, talvez ela vai escapulir de novo, ensine a 3, ensine 4, ensine 5, ensine 10, é com persistência que você vai ensinar. E novamente a Bíblia falando sobre criança. Amém? A gente tem o pequenininho agora, ele já vai, você já tem que começar a inculcar na cabeça dele a palavra. Ame ao Senhor, coloque louvores para ele ouvir, eles são inteligentes, eles pegam as coisas fáceis. Nós temos sempre, na hora do almoço, a gente sempre tem o hábito de orar antes de almoçar. E a Eloá almoça com a gente coloca a cadeirinha na mesa para ela, ela almoça com a gente. E é para ela entender que é o momento da oração, a gente faz assim com as mãos, né? Para ela entender que é o momento da oração, para a gente agradecer a Deus, dar graças a Deus pelo aquele alimento que a gente tem. E essa semana, o Ricardo estava vindo para sentar na mesa, e quando ele sentou, não deu nem tempo, gente, a gente ficou surpresos. Ele sentou, ela olhou para ele e já fez assim. Porque ela sabia que aquele momento que o pai sentasse na mesa era o momento da oração. E a gente, ela tem 10 meses, ela já entende. Não vamos subestimar as nossas crianças, amém? O Arthur, então, está vindo que, olha, vai ultrapassar a Eloá rapidinho, porque ele é muito inteligente. Só que nós precisamos ensinar a palavra de Deus, porque se a gente não ensinar a palavra de Deus, eles vão aprender outra coisa. Eles vão, porque eles são uma esponja, eles estão sugando. E aquele momento a gente ficou impactado com aquilo que ela fez. Ela viu o pai sentar, ela sabia que quando o pai sentasse na mesa era a hora da oração. E aquilo ali está ficando inculcado na cabecinha dela. E ela vai crescer com esse exemplo e ela jamais vai sentar na mesa, vai ver um alimento e não vai orar. Ela vai sentar e ela vai lembrar. Vamos agradecer. Por quê? Porque ela tem o exemplo. Ela tem o cabeça. Em casa, ela já sabe que o pai dá o exemplo. Amém? Então, nós precisamos inculcar essa palavra. E aqui o versículo continua, ele diz assim, ó, ensine com persistência a seus filhos. Olha só,
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Olha só, é em todo momento. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, não existe um momento específico. Isso significa a vida toda, o tempo todo, desde que você levanta até o momento que você deita, você vai estar ensinando a criança a palavra do Senhor. É nos gestos, é nas palavras, são nos exemplos, é em tudo na sua vida. Um simples detalhe faz toda a diferença na vida dos nossos filhos. Nós precisamos ser o exemplo para eles em todo e qualquer momento da nossa vida. Principalmente com os nossos exemplos, que é aquilo que eu falei. Não adianta eu falar para a criança, não minta, não roube, se você não faz. E mentirinha é mentira? Mentira é mentira. Você atender o telefone e falar para o filho, diz que eu não estou, é mentira. Filho perguntar algo, você, independente. É uma mentirinha. Não, mentira é mentira. Errado é errado. Amém? Aleluia. Lá em Deuteronômio 11, só vai umas páginas para frente, ela está reforçando esse mesmo versículo que eu acabei de ler, amém? Deuteronômio 11, do 18 ao 20. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Olha só que importante, queridos. Por isso que a gente sempre fala, renovando a nossa mente com a palavra de Deus. É todos os dias, amém? Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-no na testa. Ensina a seus filhos, conversando a respeito delas. Quanto tempo nós temos dedicado conversando com os nossos filhos sobre a palavra? Mas é tudo tão corrido, a nossa vida é tão corrida, né? Preciso trabalhar, preciso estudar, preciso isso, preciso daquilo outro. Mas se você não der o devido valor à palavra, mais tarde você vai sofrer as consequências. Isso não é praga, é consequência, é fato. Então, dedique tempo aos seus filhos, lendo a palavra com eles, orando com eles, sendo um exemplo para eles, em todo e qualquer momento. Amém? Quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Olha só que interessante, escrevam nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Olha só como é importante a gente ter a palavra de Deus visível também. Coloque, não tem aqueles destaca-texto, não é? Aqueles papelzinho colorido, né? Tipo fluorescente. Pega aqueles papeizinhos, anote um versículo e colhe na geladeira. Sabe? Colhe palavras, colhe versículos pela sua casa. Decore a sua casa com versículos. Faça um papel de parede bem lindo lá. Ó. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Sabe esse versículo que nós lemos aqui, esses salmos? Bote ele, escreva grande, para você não se esquecer, para não passar em branco. Amém? É isso que a palavra está falando. Coloque nos batentes da sua porta. Você precisa ver a palavra. Você precisa meditar na palavra. Às vezes é difícil a correria do dia a dia, você parar, sentar e abrir e ler a Bíblia. É difícil, mas se você tiver um versículo pregado na parede, no banheiro, do espelho do banheiro, qualquer lugar que seja, levantou, bota na porta do guarda-roupa, você vai botar a roupa lá, a primeira coisa que você vai ver é o versículo. Aquilo ali vai ficar fácil de você meditar. Vai estar na sua mão, você vai estar vendo. Os seus filhos vão estar vendo, mesmo que eles não saibam ler ainda. Mas eles vão estar vendo. Papai, mamãe seguiam pela palavra de Deus. Então eu vou seguir também pela palavra de Deus. Eu vou dar o exemplo. Amém? Contar um testemunho também. Eu posso falar daquilo que eu vivo, né? Então, às vezes do que o outro vive eu não posso falar. Então eu vou dar o meu exemplo. Amém? A Laís, ela estuda no Afonso Pena, e na salinha dela tem uns amiguinhos, assim, como criança, né? Normal, ela também apronta as dela às vezes.
E ela sempre fala, ela chega em casa contando: "Ah, mãe, aquela amiguinha lá fez isso, isso, aquilo, aquela amiguinha lá mentiu, aquela amiguinha fez isso e tal." E eu falo: "Filha, você ensina ela, porque ela não sabe, né? Se ela está mentindo, é porque, de certo, ela não sabe que mentira é pecado, que mentir é errado. Então, você ensine." "Ai, mãe, no outro dia ela vem e conta um amiguinho, bateu no outro amiguinho e tal, tal." E, resumindo, ela chegou esses dias em casa chateada. "Mãe, tu acredita que estão me chamando de Jesusinho?" Eu fui obrigada a rir, né? Eu falei: "Por quê, filha?" "Ai, mãe, porque eu ensino para eles o que é certo, eu ensino para eles o que a palavra diz, eu ensino o que Jesus diz, e daí eles me apelidaram de Jesusinho." Eu falei: "Glória a Deus, filha, que coisa boa, olha só que coisa." "Mãe, mas eu não sou Jesus." Daí eu tive que contornar a situação, falar: "Filha, olha que coisa boa, você está sendo conhecida como Jesus, você está sendo o exemplo para aquelas crianças, você está fazendo a coisa certa. Não importa se elas te chamam de Jesusinho, isso é uma coisa boa. Você está sendo diferente, você está fazendo a diferença." Então eu conversei com ela, expliquei para ela: "É verdade, né, mãe, é verdade." Mas aquilo, meu coração me encheu de alegria, porque eu sei que o trabalho que eu estou fazendo no Senhor não é vão. Sabe, toda a dedicação que a gente tem de ensinar a palavra, de corrigir quando precisa, não está sendo em vão. Ela está sendo um exemplo naquele lugar. Ela está sendo Jesus na vida daquelas crianças. E eu tenho certeza, queridos, que ela vai alcançar aquelas crianças de um jeito ou de outro. Amém? E tem uma amiga que ela sempre convida e a mãe nunca vem. E ela nunca desiste daquela menina. Ela sempre fala: "Mãe, eu posso convidar a amiguinha?" "Convida, filha." "Mãe, manda um WhatsApp para a mãe dela, para ela vir na igreja. Mãe, eu quero que ela venha na igreja." E ela insiste que ela quer trazer as amiguinhas dela para a igreja. Mas por que será? Será que a igreja é um lugar ruim? Não, porque a igreja é um lugar bom. Porque ela está vendo exemplos bons aqui. Ela quer trazer aquelas crianças para o Senhor. E isso é maravilhoso, mas isso, querido, se dá com esforço, isso se dá com dedicação, com esmero aos nossos filhos, não é de qualquer jeito. Nós não podemos tratar a herança do Senhor de qualquer jeito, nós temos que se dedicar sim, amém? Aleluia, a gente deve amar o Senhor e ensinar os nossos filhos a amar a Deus também. Lá em Provérbios 4, não precisa abrir, Provérbios 4, 3... Salomão está falando de Davi, seu pai. Depois você pode anotar Provérbios 4, 3. É Salomão falando. Vamos lá. Para não ficar só nas minhas palavras. Provérbios 4, 3. A importância de nós ensinarmos os nossos filhos. E o papel do pai na criação dos filhos. Provérbios, capítulo 4, versículo 3. "Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e dizia." Salomão foi considerado o homem mais sábio de toda a terra, depois de Jesus. Amém? Mas Salomão foi considerado um homem mais sábio, ele tinha muitas riquezas. Mas quem será que ensinou ele? Quem será que instruiu ele? O pai. Aqui ele está falando. Aqui ele está falando, ó. Ele me ensinava e me dizia. Davi foi um pai presente na vida de Salomão. Davi ensinou o seu filho. E quando ele teve a oportunidade, e nos provérbios você vai ver que ele a sabedoria do Senhor, ele fala sobre sabedoria, tudo isso ele aprendeu com o pai. Tudo isso o pai dele ensinou para ele. Amém? E você vai ver que quando Salomão foi para ser rei, Davi foi passar
a autoridade para Salomão, Davi fala, pede o que tu quiser. E ele pediu o quê? Sabedoria. Mas por que será que ele pediu sabedoria? Porque o pai sempre ensinou para ele que o princípio é a sabedoria. Amém? Olha só a importância da figura paterna na vida de um filho. Ensinar sabedoria para os seus filhos. Amém? Aleluia. E é muito importante, eu já estou terminando, queridos, é muito importante, nós, às vezes passa desapercebido no dia a dia, nós fazermos declarações sobre a vida dos nossos filhos com imposição de mãos. Orar pelos nossos filhos com imposição de mãos. Não importa a idade que eles tiverem. Não importa se você nunca fez, faça a partir de hoje. Exerça isso a partir de hoje. Claro que se o seu filho for casado já, daí é outro esquema. Daí você vai orar, interceder, né, para ele. Mas eu digo isso enquanto os filhos estão na casa, então ainda estão sob a autoridade dos pais. Não importa a idade que ele tiver, impõe as mãos sobre ele, declare palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos, sabe? Queridos, a gente via muito antigamente, né? Hoje eu não vejo mais, talvez porque eu também não tenho contato com tantas famílias que estão distante da palavra, mas a gente sempre ouviu muito assim, sua praga, sua peste, tu não devia ter existido. Tem uma frase que a minha mãe falou, eu já pedi perdão, eu já perdoei, enfim. Mas que ela falou, que ficou gravado na minha mente. Ela falou, ela estava brava, claro, eu entendo que era um momento de nervosismo, né? Mas ela olhou bem sério para mim e falou, você não vai ser nada na vida. Será que isso é uma declaração de um pai, de uma mãe para um filho? Não é uma declaração sábia. Mas aquilo foi cancelado, foi anulado. Porque hoje eu estou aqui, servindo ao Senhor, e eu tenho uma família maravilhosa. Amém? Mas a gente deve ter esse cuidado de abençoar os nossos filhos e não amaldiçoar. Declarar palavras de bênção, declarar salvação sobre eles, impor as mãos, sabe, queridos? Hoje em dia, Satanás, ele está querendo derrubar todo mundo, ele quer povoar o inferno. Ele vai tentar contra a vida dos nossos filhos. Eles tentam contra a vida dos nossos filhos todos os dias. Cabe a nós ter o discernimento e exercer a autoridade que Deus deu para nós. E impor as mãos sobre os nossos filhos e repreender toda ação contrária de Satanás contra a vida deles, em nome de Jesus. Toda influência maligna, se você vê que o seu filho está seguindo um caminho que não é de salvação, chame ele para perto. Essa semana eu conversei com a Laís. Corrigi ela, falei, filha, era o quarto, o problema do quarto. Ela, mãe, não quero arrumar o quarto agora. Você vai arrumar o seu quarto agora. E ela foi para o quarto, fechou a porta. E demorou. Fui lá, ela estava chorando, brava. Fui conversar com ela, filha, o que está acontecendo? Mãe, por que eu tenho que fazer tudo o que tu manda? E ali Satanás foi trabalhando na mente dela. Eu não quero fazer tudo o que tu manda. E aquilo foi gerando uma raiva. Sabe que ela confessou para mim, queridos? Que o sentimento dela era de não olhar mais para minha cara. Que era ir para a escola sem falar comigo, voltar para casa sem falar comigo. Olha só como Satanás é sujo. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito, eu senti a falta dela, eu percebi que tinha alguma coisa errada. No mesmo momento, eu fui lá, conversei com ela, falei, filha, isso não é de Deus, isso é do diabo. Satanás, ele vai morrer, ele vai ter a eternidade dele no inferno e ele quer levar você junto. Desobediência, rebeldia, filha, isso tudo vem de Satanás, não vem de Deus. Mas mãe, eu tenho dozinha de Satanás. Olha só a cabeça da criança. Porque ele vai ficar no inferno, sofrendo. Falei, filha, isso foi consequência do erro. Expliquei tudo para ela, como é que foi, como é que aconteceu. Filha, isso é consequência do erro dele. E ele quer fazer a mesma coisa com você.
Ele quer levar você para o inferno junto com ele. Mas nós não vamos deixar. E ali naquele momento, eu fiz ela pedir perdão para Deus. Eu fiz ela pedir perdão para mim. Nós oramos juntas, nos abraçamos. E ali Satanás foi derrotado. Amém, queridos? Então que a gente venha ter os nossos olhos, a adolescência, queridos. A adolescência, a gente fala, é uma fase tão difícil, é uma fase que eles estão passando de transição. Então a gente tem que ter muita sensibilidade para ver onde Satanás está tentando. Sabe, hoje em dia está uma onda de lesbianismo, homossexualismo. E a gente sabe que isso vem de Satanás. A gente sabe que isso é Satanás querendo destruir as famílias e deturpar a criação de Deus. E muitas meninas aqui em Frederico estão sendo assediadas por Satanás nessa área. Então que os nossos olhos venham estar bem abertos, queridos, para observar os nossos filhos, as nossas crianças, e guardar elas com oração, imposição de mãos, com autoridade. Amém? Não vamos deixar, não vamos aceitar que Satanás roube as nossas crianças, que ele leve as nossas crianças. Amém? É papel dos pais orar, impor as mãos, exercer a autoridade, independente da idade que tiver. Se estiver embaixo da sua casa, embaixo do seu teto, tem que obedecer às suas regras e é tua autoridade como pai e como mãe. Não transfira a responsabilidade um para o outro. Exerça a autoridade. Amém? Aleluia. Dedicar tempo de qualidade aos filhos. Cuidar bem da casa, né? Aqui fala um pouco para as mulheres. A gente sabe que hoje em dia a mulher e o homem também trabalham. Às vezes a mulher tem jornada muito maior que o homem, então o homem também tem que ajudar. Mas quando nós amamos de fato os nossos filhos, nós cuidamos deles, cuidando da nossa casa, alimentando bem os nossos filhos, tendo uma roupa bem limpinha, tendo uma casa bem cheirosa. E isso tudo é demonstração de amor para os nossos filhos. Não é sobre ter dinheiro, é sobre ter tempo, e tempo de qualidade com os nossos filhos. Quantas vezes a gente tem sentado do lado dos nossos filhos e conversado com eles? Filho, onde eu estou errando? Eu preciso melhorar com você? Se abrir, independente da idade. E ali o seu filho vai ter a oportunidade de lhe corrigir. Amém? Que a gente tenha tempo de qualidade com os nossos filhos. Amém? Aleluia. Falei sobre mentira também, não mentir sobre Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Fale a verdade, queridos, sempre a verdade, sempre. É nosso papel falar a verdade para as crianças. Lá na escola, a Laís fala para as crianças que não existe Papai Noel. E as crianças acham que ela está mentindo, né? Porque, na verdade, elas aprendem isso em casa. Então, a criança sempre vai acreditar no que o pai e a mãe estão falando, né? Então, as crianças dizem, existe sim. Ela diz, não, não existe. Quem dá o presente para você é o papai e a mamãe. E as crianças, né? Mas, enfim. Hoje você está recebendo instrução. Não minta para o seu filho. Não transfira o seu galardão para o Papai Noel. Porque quem trabalha o ano todo para pagar as contas, para comprar um presente para o filho, é você, né? Não transfira. Fale a verdade. Amém? Então fale, quer transferir o seu galardão, transfira para o Senhor. Papai do céu que deu para você. Papai do céu que deu dinheirinho para o papai e para a mamãe comprar o presente. Então agradeça a Papai do céu, não Papai Noel. Amém? Aleluia. E sempre a gente também está trabalhando a união na família. Todos trabalhando para um bem comum. A gente sempre ensina lá em casa também. Filha, vai lavar uma loucinha, porque se você lavar a louça, a mãe pode cuidar da Eloá, e o papai pode fazer isso, o papai pode fazer aquilo. Então, sempre ensinando a união na família. Um trabalhando em prol do outro, para que, no fim,
todos ganhem. A gente possa passar mais tempo juntos. Amém? Aleluia. E Deus também desejou que nós fizéssemos parte da família celestial. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado com essa palavra? Foi um pouquinho calma, um pouquinho tranquila, mas eu sei que o Senhor vai falar conforme o tempo vai passando, você vai digerindo essa palavra e o Senhor vai continuar falando com você, porque a palavra foi ministrada e a palavra é fiel e verdadeira e não volta vazia. Amém? Vamos ficar de pé?